Primeira coisa, entender o que é razão. Toda vez que eu tenho essa situação, ó, esse tracinho de divisão aqui, formando uma fração, essa fração eu posso dizer que é uma razão. E, na verdade, não é só esse tracinho aqui que representa uma razão. Pode ser tanto esse tracinho quanto esses dois pontos. Então, como que seria a leitura disso? A sobre B ou A está para B. Tanto faz esse modelo quanto esse modelo, os dois estão corretos, tá ok? Lembrando que esse aqui a gente chama de numerador e esse aqui a gente chama de denominador. A proporção ela ocorre quando a gente tem igualdade de duas ou mais razões. Por exemplo, eu digo que A está para B, assim como C está para D. Ou A está para B, assim como C está para D. Lembrando que a notação muda, mas o significado é o mesmo. Nesse nosso caso, pessoal, A e D nós chamamos de extremos, B e C nós chamamos de meios. Até aqui bastante tranquilo. São só algumas ideiazinhas. Onde é que a gente tem que guardar e entender bastante os exercícios é nessa parte agora de propriedades das proporções. Primeira propriedade diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. AD é igual a BC. Essa é a primeira de todas, talvez uma das que a gente mais intuitivamente a gente faz. Quando a gente usa a regra de 3, pessoal, nada mais é do que a gente fazer isso aqui, ó. Esse está para esse, assim como esse está para esse, ou esse está para esse para esse. Outra que vocês utilizam demais isso daqui, essa proporção, é o Marcão quando ensinou para vocês teorema de Tales, pessoal. Mesma ideia, mesma coisa, ok? Olha aqui, ó. Vocês devem lembrar desse teorema de Tales aqui, ó. Tem o A, tem o B, tem o C e tem o D. Ele diz que R, S e T são retas paralelas, e aí eu tenho duas retas concorrentes. Então, olha só, A está para B à medida que C está para D. Quais são as propriedades que a gente precisa ficar atento? Basicamente, pessoal, são essas três aqui, ok? A 1 e a 2 são as que a gente mais acaba usando. A 3 pode ser também um exercício ou outro, igual na aula. Tinha um exemplo que utilizava na aula de exercícios, que eu gravei. Tinha um que utilizava essa de produto, mas basicamente a 1 e a 2 são as mais utilizadas. Ela diz o seguinte, ó, se eu tenho A está para B, assim como C está para D, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso pegar no meu primeiro termo, que tem A e B, e somar meu denominador no numerador. Ó. A mais B está para B, e aplicar essa mesma operação na segunda. Ó. C mais D está para D. Então, isso daqui continua sendo verdade. Eu posso dizer que A está para B, C está para D. Assim como A mais B está para B, assim como C mais D está para D. Quando é que eu uso isso, pessoal? Quando eu quiser fazer, por exemplo, a soma somente da primeira fração. Olha só, quero fazer A mais B em relação ao B, ou da segunda fração, C mais D em relação ao D. A segunda diz o seguinte, a segunda é que a gente mais usa indiscutivelmente. A está para B, assim como C está para D, assim como soma dos numeradores está para a soma dos denominadores. Olha só, como que é a soma dos numeradores? A mais C. Como que é a soma dos denominadores? B mais D. Perceba que aqui, ó, todo mundo é com sinal de igual. Essa 3 diferencia um pouquinho, pessoal, porque esse símbolo aqui chamado implica diz o seguinte, olha, que isto daqui, que é a primeira parte, é igual a tudo isso, a segunda parte. Eu não posso dizer que C e D é igual a isso daqui, pessoal. É diferente, hein, ó. Aqui todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Nesse caso, ele diz que essa primeira parte aqui é igual a essa segunda parte aqui. Ok? Isso implica, não é igual aqui esse símbolo. Então, o que eu tenho aqui? A está para B, assim como C está para D. Isso implica que é o produto do numerador dividido pelo produto do denominador. É porque não saiu o Dzinho aqui, eu digitei errado. AC dividido por BD. Isso aqui é igual a cada um dos termos ao quadrado. A ao quadrado sobre B ao quadrado. C ao quadrado sobre D ao quadrado. Perceba que ele mantém a razão elevada ao quadrado. Ó. Primeira razão ao quadrado,
segunda razão ao quadrado. Então, isso aqui é igual a isso é igual a isso, esse é igual a esse, mas cuidado, eu não posso dizer que isso, AB, é igual a AC sobre BD. Isso aqui eu não posso dizer, pessoal. Eu tenho que pegar esse conjunto é igual a todo esse conjunto. Vamos fazer exercício para a gente lembrar. Olha só, ele diz a proporção x está para 2 igual a y está para 3, sabendo que x mais y é 50. Logicamente, eu sei da propriedade que se eu somar numerador, somar denominador, eu calculo a minha razão. Então, qual que é o meu objetivo sempre? Encontrar qual que é a minha constante de proporcionalidade, pessoal. E olha só, quem é a constante de proporcionalidade? Copia, então, essa minha razão, x está para 2, copia a razão, y está para 3, e vou aplicar a propriedade, soma dos numeradores sobre a soma dos denominadores. X mais y, 2 mais 3. Ele disse que x mais y vale 50, substitua aqui por 50, fica 50 sobre 5. Opa, 50 sobre 5 é 10. Essa aqui é a minha constante. O que eu posso fazer? Cada um desses meus termos aqui, esse é igual a 10, esse é igual a 10. Quando eu fizer x está para 2 igual a 10, multiplicando em cruz, x vezes 1 igual a 2 vezes 10. Então eu acho que x vale 20. O mesmo eu aplico para y sobre 3 igual a 10, y vezes 1 igual a 3 vezes 10, y igual a 30. Então perceba, eu aplico a propriedade para poder achar minha constante de proporcionalidade. Tá joia? Um outro exemplozinho aqui, ó. De novo eu vou aplicar a propriedade 1, só que o que ele faz? Ele não traz x mais y, ele trouxe 3x e 2y. Pessoal, não importa. Eu consigo transformar essa minha razão da maneira que eu precisar. Olha só, vou pegar a primeira, que é x sobre 3. Se eu tenho 3x, 3x é 3 vezes esse valor que eu tenho. Então eu vou multiplicar a minha fração inteira, a minha razão inteira por 3. Numerador e denominador. Então vamos lá, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Então, eu tenho 3x sobre 9. Legal. Do outro lado, eu tenho que a minha razão é y sobre 4, mas eu tenho na minha continha aqui 2y. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 2. Então fica 2 vezes y, 2y. 2 vezes 4, 8. Está aqui. Agora eu tenho uma nova proporção. Eu tenho 3x está para 9, assim como 2y está para 8. Posso aplicar a propriedade? Pode. Qual a propriedade? Soma dos numeradores sobre a soma dos denominadores. Então fica 3x mais 2y sobre 9 mais 8. Eu sei que 3x mais 2y ele trouxe para mim que é 34. Então ficou 34 sobre 17, que deu 2. Opa, achei minha constante de proporcionalidade, que é 2. Volto agora no meu exercício original, com a constante aplico em cada uma das minhas razões. X está para 3, igual a minha constante 2. Multiplicando em cruz, x vezes 1, 3 vezes 2, x igual a 6. Pego o segundo, que é y sobre 4, igual a minha constante de proporcionalidade, que é 2. Multiplicando em cruz, y vezes 1, igual a 4 vezes 2, y igual a 8. Veja que eu só apliquei a propriedade. E aqui, pessoal, a gente pode fazer essa adequação quantas vezes a gente precisar. Ó. Multipliquei o numerador e o denominador pelo mesmo número. Eu não altero o resultado. Olha o do produto aqui, que interessante. Olha. X está para 2, assim como o y está para 3. E ele diz que o produto vale 96. Opa! Olha só, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular, isso daqui é igual a toda aquela outra formulazinha. Olha só de novo, ó. Eu tenho que pegar esse produto aqui. Então, o que nós vamos fazer? Beleza. Calculo o quadrado do primeiro. X ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Calculo o quadrado do segundo. Y ao quadrado, 3 ao quadrado é 9. E aí ele faz que o produto do numerador, x vezes y, produto do numerador sobre o produto do denominador. 2 vezes 3, que é 6. E ele deu para a gente que o produto é 96, fica 96 sobre 6, vai dar 16. Agora, pessoal, perceba o quê? Eu tenho a minha constante, que é 16. Então eu tenho que x ao quadrado sobre 4 é igual a 16, y ao quadrado sobre 9 é igual a 16.
Quando eu faço a primeira parte, x ao quadrado sobre 4 igual a 16, eu só extrair a raiz quadrada de todo mundo, né? Ou multiplicar em cruz, fica x ao quadrado vezes 1 igual a 4 vezes 16. Aqui vai dar 64, raiz quadrada de 64 é 8. No nosso caso, com y ao quadrado está para 9 igual a 16, multiplica em cruz. Y ao quadrado vezes 1, 9 vezes 16. 9 vezes 16 dá 144, raiz quadrada de 144 é 12, ok? Perceba então que eu montei a estruturazinha completa da minha propriedade aqui. E aí eu chamo atenção para essa parte de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcional. Todas as vezes que ele falar que a grandeza é diretamente proporcional, o meu gráfico que eu tenho que prestar atenção é o seguinte, ó. Toda vez que eu aumento o meu valor de x, o meu valor de y aumenta na mesma proporção. Ou seja, se eu aumentei de 10 aqui, e a minha proporção aqui vai ser 11, aqui aumenta de 11, 11, 11, aqui aumenta 10, 10, 10. A proporção é sempre a mesma, mas o aumento de um implica no aumento do outro. Então é uma reta que nós temos a ser calculada. Outra coisa importante, quando a gente fala de diretamente proporcional, a gente sempre faz a primeira grandeza dividido pela primeira grandeza, segunda grandeza dividido pelo segundo termo da segunda grandeza, terceira grandeza dividido pelo terceiro termo da terceira grandeza, ou seja, diretamente proporcional, fração, ok? Isso aqui é igual à minha constante de proporcionalidade. Depois eu volto só para fazer a comparação entre a inversamente proporcional. Toda vez que eu falar que a grandeza é inversamente proporcional, pessoal, quando eu aumento uma grandeza minha, a outra diminui. Olha só, x1 está aqui, onde está meu y1? Aqui em cima. Aumentei o meu x2, olha o que aconteceu com o meu y2. Diminuiu. Aumentei para o meu x3, olha o meu y3. Diminuiu. Então, nós dizemos que são grandezas inversamente proporcional. Aumenta um, diminui o outro. E a representação é através do produto das nossas grandezas. Então, fica x1 vezes y1 igual a x2 vezes y2, x3 vezes y3. Isso daqui dá a minha constante de proporcionalidade. Esse gráfico aqui, nós damos ao nome de hipérbole, tá ok? Isso aqui é uma hipérbole. Aumenta um, diminui o outro. Regra, diretamente proporcional, aumenta um, aumenta o outro. Inversamente proporcional, aumenta um, diminui o outro. Vamos voltar para o exercício aqui, para a gente testar um pouquinho. Ó. Ele diz assim, um grupo de 4 sócios monta um comércio, diz com quanto que cada um dá entrada, e depois diz que ele tem um lucro. Como é que esse aqui pode ser dividido da forma mais justa? Pessoal, para a gente parar e pensar, se é para ser dividido de forma justa, quem deu mais dinheiro para começar o negócio deve receber a maior parte do lucro, concorda? Então, quem deu mais deve receber mais. O que nós chegamos? Conclusão que é uma grandeza diretamente proporcional. Então, ó, o valor que o A vai dividir do lucro, dividido pelo quanto que ele entrou, é igual ao quanto o B vai receber sobre quanto que ele entrou, que é igual ao quanto que o C deu de entrada e quanto que ele vai pegar, e D quanto vai pegar pelo quanto ele deu de entrada. Mas quanto que eles têm para rachar? É a soma de todas as partezinhas de cada um, eles vão rachar 40 mil. Fazendo então a nossa regrinha de proporção, pessoal, soma dos numeradores pela soma dos denominadores, aqui vai dar 40 mil por 25 mil, isso aqui dá 1,6. Ou seja, se eu multiplicar 1,6 para cada um desses valores, eu sei quanto que cada um vai receber. 1,6 vezes 5 dá 8, então o A recebe 8 mil. 2,5 vezes 1,6 é 4 mil, eu sei que o B recebe 4 mil. 1,6 vezes 7.500 é 12 mil, eu sei que o C vai receber 12 mil. E 1,6 vezes 10 mil, 16 mil, então o D recebe 16 mil. A teoria da proporção é a mesma, pessoal. A gente só tem que prestar atenção se a grandeza ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. O exemplo que a gente utilizou para grandezas inversamente proporcionais é distribuir cartas entre crianças. Mas olha só, a característica que diz que é inversamente proporcional é
Olha aqui, ó. Sendo que as crianças mais velhas ou as maiores não gostam tanto de figurinhas. Isso significa o quê? Que quanto mais velho, menos figurinha deve receber. Ou seja, grandeza inversamente proporcional. Tá ok? Quanto mais velho, menos figurinha. Quanto mais novo, mais figurinha. Grandezas inversamente proporcionais. E aí eu vou fazer o quê? Ó? 3, se é inversamente, é produto. Então fica 3 vezes o valor que a 1 vai receber, é igual a 4 vezes a quantidade que a 2 vai receber, que é igual a 8 vezes a quantidade que a 3 vai receber, que é igual a 10 vezes a quantidade que a 4 vai receber, que é igual a 12 vezes a que a 5 vai receber. Ó, as pessoas têm 3, 4, 8, 10 e 12 anos. Isso aqui é a minha constante de proporcionalidade. E ele disse que a quantidade de figurinhas a serem distribuídas é 107, ou seja, quando eu somo todas as figurinhas que eu vou distribuir, a soma total é 107. E aí, olha só como é um pouquinho só diferente do nosso entendimento, pessoal. Ó. O que eu vou fazer? Ó? Eu faço assim, ó, 3x1 é igual a K. 3x1 é igual a K. Então, x1, esse 3 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu digo que x1 é K sobre esse 3 aqui, ó. Imagina que eu apaguei toda essa parte aqui, pessoal. Ficou só 3x1 igual a K. Esse 3 aqui eu passo dividindo. Então, x1 é K sobre 3. Olha esse exemplo, 4x2 igual a K. Esse 4 que está multiplicando, passa dividindo, K sobre 4. Para o x3, quem está multiplicando é o 8, então ele passa dividindo, fica K sobre 8. Para o x4, 10 que está multiplicando, passa dividindo, então fica K sobre 10. E no x5, aí fica fácil da gente ver aqui, ó, 12x5 igual a K, passa esse 12 dividindo, fica K sobre 12. Isso daqui, pessoal, x1, x2, x3, x4, x5, é quantas figurinhas cada um vai receber. E eu sei que a somatória dessas figurinhas, ele diz aqui que é 107. Então, quando eu somo K sobre 3, K sobre 4, K sobre 8, K sobre 10, K sobre 12, eu sei que eu tenho 107 figurinhas. Acho o valor, então, de quem? Do meu K, que é a minha constante de proporcionalidade. Achei que é 120. Quando eu volto, então, meu K aqui, ó, fica 120 sobre 3, x1 vai receber quanto? 40. 120 sobre 4, quanto que x2 vai receber? 30 figurinhas. Até chegar no último, 120 sobre 12, x5, que a pessoa de 12 anos vai receber 10 figurinhas. Resumindo, grandeza inversamente proporcional. Achei a minha constante aqui, ó, meu modelo da constante, apliquei o meu teorema, descobri o valor da constante de proporcionalidade e voltei nas minhas divisõezinhas aqui para achar o valor individual de cada uma. A primeiro momento pode parecer difícil, pessoal, mas é sempre igual. Depois que você fez o primeiro, fez o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, vocês vão ver que é sempre igual o jeito que calcula, tá bom? Olha só, então vamos lá. Regra de 3, simples ou composta. A regra de 3 simples, pessoal, a gente aprende, sei lá, nas quinta série, sexta série, e vem com ela fazendo, a gente nem entende por que a gente faz. Mas, quando a gente para estudar um pouquinho, regra de 3, pessoal, nada mais é do que cálculo de razão e proporção. É exatamente isso que a gente faz. É razão e proporção. Quando que a regra de 3 é simples? Quando eu tenho duas grandezas, por exemplo, o x e o y. Quando que eu tenho regra de 3 composta? Quando eu tenho 3 ou mais grandezas, por exemplo, x, y e z. Olha um exemplo claro aqui, ó, de uma regra de 3. Aqui, se eu não me engano, vai ser simples, vai. Um automóvel gasta 3 horas para fazer um percurso de 80 quilômetros. Quanto tempo leva para fazer a 50 km por hora? Então ele estava com uma velocidade e vai diminuir. Pessoal, aí é parar para pensar um pouquinho. Se eu gasto um tempo a 80 km por hora, se eu diminuo a velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo? Aumenta. Tem que aumentar, na verdade. É só parar e pensar um pouquinho antes de resolver. Ó. Se esse aqui diminuiu, esse aqui vai aumentar. De cara, a velocidade de tempo são as minhas grandezas, mas se um aumenta e o outro diminui, ela é diretamente ou inversamente proporcional, pessoal? Inversamente. Inversamente, né? Direto para pensar. Quando ela é inversamente, eu já lembro do produto.
produto deles. Então fica o quê? Velocidade 1 vezes o tempo 1 igual a velocidade 2 vezes o tempo 2. A velocidade 1 eu tenho que é 80, o tempo 1 eu tenho que é 3, a velocidade 2 eu tenho que é 50, o tempo 2 eu tenho que é aqui para calcular. 80 vezes 3, 240, dividido por 50, aproximadamente, então 4,8 horas. Olha como é simples quando a gente entende o cálculo que a gente vai fazer. Professor, eu poderia ter feito assim, ó, 3 horas está para 80 km por hora, assim como 50 está para x, multipliquem em cruz, pessoal, vocês vão cair exatamente nessa multiplicação aqui, ó. Exatamente aqui. Tá bom? Por isso que eu falo que aquilo que a gente está acostumado a fazer naturalmente em regra de 3 simples é razão e proporção. Esse aqui que é uma regra de 3 composta. Como vou chamar a atenção de vocês, como é que eu monto a regra de 3 composta? Perceba que o título diz assim, ó, um operário trabalhou 8 horas por dia, 12 dias e ganhou R$1.000. Então ele tem o trabalho, hora, ele tem o dia e tem a remuneração. Quanto teria recebido se tivesse trabalhado 10 horas por dia durante 15 dias? Bom, já identificamos que é composto, porque tem horas, dias e remuneração. São 3 grandezas. Primeira coisa, vamos analisar duas a duas essas grandezas. Em primeira coisa, ele tá olhando aqui quem? Ó? Hora e remuneração. Pessoal, pensa comigo. Se eu trabalho mais horas, eu ganho mais ou ganho menos? Ganha mais, velho. Isso. Se eu trabalhar mais horas, eu ganho mais dinheiro, não é isso? Diretamente proporcional. Diretamente proporcional, perfeito. Então, se ele é diretamente proporcional, eu uso aquela razão, né? Horas está para a remuneração. Essa aqui é a minha constante 1. Beleza. Agora eu vou pegar a minha hora, por exemplo, e vou comparar ela com o tempo. Pessoal, se aumenta o número de horas trabalhada, o número de dias aumenta ou diminui? Aumenta também? Não. Não, diminui. Diminui, velho. Diminui. Se eu aumento o número de horas trabalhado por dia, o número de dias vai diminuir. Então eles são o quê? Ó? Inversamente proporcional. Então o que eu posso falar? Que o produto deles é igual a K2. Legal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que juntar agora, pessoal, K1 com K2. Olha só, eu sei que HD vale K2, que é o produto. Mas eu sei também que H está para R. O que eu faço? Ó? Perceba que numa só constante, eu consigo colocar as duas grandezas. Olha o produto aqui da diretamente e olha aqui o inversamente. Vocês enxergam isso? Ó? Diretamente sobre inversamente. Então ficou HD sobre R. Por quê? Se esse aqui essa aqui, perdão, é a da constante 2, e embaixo fica a constante 1. Sempre vai ficar assim, ó, diretamente sobre os conceitos do inversamente. Vocês conseguem enxergar isso aqui, ó? H, que é horas, vezes D, que é o número de dias, diretamente. H, que é horas, sobre o número da remuneração. H sobre R. Beleza. Isso daqui, então, serve para o antes e para o depois. Então, depois que eu montei essa estrutura, que eu vou fazer, ó, tudo isso daqui do antes é igual a tudo isso aqui do depois. Então, quanto que é a hora 1, ou seja, o antes? 8 horas, está aqui. Quantos dias início? 12, está aqui. Quanto que era a remuneração proposta no início? 1.000, está aqui. E no depois, pessoal? O depois é que eu quero saber, não é verdade? O depois ele tem 10 horas, eu substituo por 10 aqui na hora, tá aqui. O dia são 15 e o que ele quer saber é o R2. Então perceba aqui, ó, 8 vezes 12 sobre 1.000, 10 vezes 15 sobre R2. Aí é continha de matemática, né, pessoal? 8 vezes 2 dá 96 vezes R2, vezes 1.000 vezes 10, que é 10.000, vezes 15, 15.000. 15.000 dividido por 96 dá 1.562,50. Mas a ideia, onde é que a gente mata exercício de regra de 3? Analisar quem é diretamente e quem é inversamente proporcional. Não importa o número de grandezas. Eu elegi horas para começar e eu comparo hora com todas as outras. Eu acho que tem aqui mais uma, ó, que é bastante interessante para a gente olhar. Olha só aqui. Eu tenho aqui, ó, em uma indústria metalúrgica, 4 equipamentos, trabalhando 8 horas por dia, 5 dias produz 4 toneladas.
o número de dias para produzir 3 toneladas do mesmo produto, com 5 equipamentos, 6 horas por dia é. Perceba que eu tenho 4 agora aqui, ó. Eu tenho 4 grandezas a serem utilizadas. O que eu vou fazer? Vou montar a minha constante analisando item a item. Olha só, vamos pensar equipamento e hora, pessoal. Se eu aumento o número de equipamentos, o que vai acontecer com o número de horas que eu preciso para trabalhar? São inversamente proporcionais, não é? Se eu tinha 4 equipamentos, trabalho 10 horas. Se eu aumento para 10 equipamentos, eu vou precisar de menos horas. Não é isso? Então, são inversamente proporcionais. Se eu pego, aumento o número de equipamentos, o que vai acontecer com o número de dias necessário? Vai diminuir também. Então, equipamento e dias também são inversamente proporcionais. Agora, vamos analisar equipamento e produção. Se eu aumento o número de equipamentos, o que vai acontecer com a produção? Aumentar. Aumenta também. Então, essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Perceba, então, pessoal, que eu comparei equipamento com cada uma das outras grandezas. Equipamento com horas, inversamente, produto. Equipamento com dias, inversamente, produto. Equipamentos com produção, diretamente, faço a divisão. Uso a razão para poder fazer. Ok? Aí, pessoal, é fazer o antes é igual ao depois, né? Então vamos lá. Ó. Número de equipamentos antes, 4. Número de horas, 8. 5 dias dividido pela produção, 4 toneladas. É igual 5 equipamentos vezes 6 horas por dia. O número de dias que ele quer saber, dividido pela produção de 3 toneladas. Fazendo a continha aqui, multiplicando em cruz, eu descubro que x é 4, ou seja, 4 dias serão necessários. E é engraçado que quando cai um exercício desse numa prova, no vestibular, no Enem, a gente apavora, né? Nossa, não tem nem ideia de como que eu faço isso. Se a gente souber a ideia da regra de 3 composta com a teoria de conceito diretamente proporcional e inversamente proporcional, pessoal, a gente resolve qualquer exercício, qualquer um. Olha só, pessoal, a parte de médias, né, é uma parte assim que, se eu tiver que cobrar de vocês numa prova, vou ser sincero, o que eu cobraria? Ou média aritmética ou a média aritmética ponderada. Média geométrica, média harmônica e média quadrática é muito específico, pessoal, para vocês saberem. Lógico, passei a matéria, tem a videoaula gravada para vocês verem os exercícios e tirar dúvida, mas onde é que eu quero que vocês se atenham? Em média aritmética e média aritmética ponderada. Qual que é a diferença entre um e outro? A média aritmética é quando você pega uma determinada quantidade de itens, soma todos eles e divide por essa quantidade. Olha o exemplo claro. A gente faz 3 provas de matemática e eu quero saber a média de quanto que eu tirei nessas 3 provas. O que a gente faz? Soma quanto tirou na primeira, com quanto tirou na segunda, com quanto tirou na terceira e divide por 3. Não é assim? Se eu tiver 5, 6 e 7, o que eu faço? 5 mais 6 dá 11, mais 7, 18. Dividido por 3 dá 6. Minha média foi 6. Ou seja, a média aritmética simples, ou média aritmética somente, é aquela que a gente está acostumado a fazer no nosso dia a dia. Eu somo e divido pelo número de itens. Onde é que ela diferencia da média aritmética ponderada? É porque para cada um desses itens que eu vou somar, eu tenho um peso, pessoal. Então, olha só, eu posso dizer que na minha primeira prova ela tem peso 1, a segunda prova tem peso 2 e a segunda prova tem peso 3. Pego o mesmo exemplo, que eu tirei 5, 6 e 7 na prova. Ficaria como 5 vezes 1, 6 vezes 2 e 7 vezes 3, porque eu dei pesos para essas provas. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 3, 21. 21 mais 12, 33. 33 mais 5, 38. Tudo isso dividido agora não é mais pelo número de itens, mas pela soma dos pesos, que é 1 mais 2 mais 3. Então vai dar 3, 5, 6. Então ficou 38 dividido por 6. 6,33, isso, alguém falou. Isso mesmo, 6,33. Então olha só, perceba que a média aritmética ponderada, eu tenho que multiplicar os termos pelos seus referidos pesos
e dividir pela soma dos pesos. E aí aparece a palavra frequência absoluta. Vocês já viram, pessoal, quando vocês estavam no nono ano, como é que calcula frequência absoluta e frequência relativa. Bem por cima, mas viram, ok? Esse ano ainda, a gente vai falar de estatística, né? E aí a gente vai voltar exatamente sobre esses detalhes, quando ele te dá a tabela, te dá o número de funcionários, enfim. Essa questão de ter duas informações para uma mesma estrutura, a gente vai lembrar de quê? De média aritmética ponderada, ok? Às vezes a gente calcula sem saber onde que a gente usa. Esse aqui é um exemplo, pessoal. Em estatística, nós usamos demais média aritmética ponderada, mas é um segundo momento, num outro capítulo, eu só coloquei como sendo uma observação para que vocês lembrassem. Vocês viram isso na teoria do nono ano, lá no segundo período, mais ou menos, terceiro período, segundo semestre, terceiro semestre. Se vocês voltarem na apostila de vocês, tem essa matéria lá.